do retiro. Isso, Maria? Então, as mulheres, por favor, procurem. Tem mais alguns avisos aí no nosso boletim. Por favor, dê uma olhada. Às vezes a gente ouve algumas pessoas dizerem: ah, mas eu não sabia. Eu acho que hoje, na nossa igreja, você falar que não sabia, desculpa, mas é muita falta de atenção. Porque nós estamos enviando o boletim, tem o boletim todos os domingos, nós enviamos por e-mail, tem a página da igreja que tem, nós damos recado aqui na frente, mas por incrível que pareça, tem algumas pessoas que ainda nos falam: ah, mas eu não sabia. Então, preste atenção no boletim, pode entrar na página da igreja lá, se você tem facilidade com a internet, que tem lá todas as programações, tem na agenda, tem alguns descompassos com a agenda ainda esse ano, que nós estamos, algumas coisas mudou, mas é pouca coisa, então tem na agenda que vocês receberam, as datas principais tem na agenda. Então, nós avisamos alguns, aqueles não mais importantes, mas os que estão mais perto, nós avisamos aqui na frente. Então, preste atenção, para não faltar, porque olha, ontem à noite, irmãos, eu não gosto de falar desse jeito, mas quem não veio perdeu, Ontem à noite foi demais. Nós tínhamos um grupo bom até de pessoas, poderia ter muito mais, eu sei. Eu fiquei pensando, tem muitos que poderiam estar aqui, que eu sei que precisariam estar ouvindo o que foi passado nesse filme, seria bom para a vida deles, mas não estavam conosco. Mas foi muito jóia ontem à noite, foi muito gostoso, Converse com quem veio e não fique só na minha palavra. Veja com quem veio, se não foi legal. Ou estar ontem à noite, vendo um filme, sendo servido de pipoca, teve até amendoim, bombom, pipoca doce, guaraná e tudo servido. Não é que tinha que sair daqui para pegar, não. Traziam até aí. Mas então foi muito jóia. Você não veio, você perdeu ontem o nosso cineminha. Aí um filme muito, muito bom falando sobre casais. Mostrando no cotidiano, sim, meio em tom de brincadeira às vezes, mas mostrando algumas falhas nossas, algumas coisas que nós cometemos de erro em nosso casamento, que é bom. Às vezes a gente até sabe, já ouviu isso 1000 vezes, mas é bom você rever, ouvir novamente e saber, opa, eu estou acho que falhando nisso, talvez eu preciso dar uma retomada aí no meu rumo. Então, quem não veio perdeu, vai ter mais, Então, preste atenção. Irmãos, nosso desejo com essas coisas não é dizer que a nossa igreja faz isso ou faz assado. Porque se fosse isso, a gente ia fazendo e não se preocupando com isso. Mas nós queremos que, com esses eventos, como agora, no próximo dia 23, esse tempo lá no zoológico, criar harmonia entre nós. Sabe, ajudar a você casal, a você pai, a você família, a ter um tempo junto com os seus. A ideia é essa, A ideia foi, até reclamaram porque eu não sentei junto com a minha esposa, Ela reclamou muito, porque no tempo que a gente namorava, a gente dava beijinho no cinema, E a gente não deu, tal. Mas enfim, é para essas coisas. Às vezes a gente está tão perto um do outro, Tem pessoas aqui que a gente tem um contato tão intenso aqui dentro, mas na verdade a gente não tem comunhão. Sabiam disso? Eu mesmo, com muitos aqui, tenho um contato quase que direto, mas tenho pouca comunhão com eles. Devido à correria do nosso chegar aqui, ter que correr atrás das coisas. Ou esse aqui é um mesmo, que a gente tem muito contato, mas comunhão mesmo a gente tem pouca. E outros? A gente está sempre se conversando, sempre falando, sempre arrumando alguma coisa, mas... Então, é para isso que nós desenvolvemos esses eventos. Nós queremos ter uma igreja com famílias fortes, famílias abençoadas, uma igreja que
onde as pessoas têm comunhão, onde as pessoas possam crescer como família, como ser e crescer espiritualmente. Então, o nosso esforço é para o nosso bem como igreja, sim. Mas isso só vai acontecer quando isso acontecer na sua vida e na vida da sua família. Então, o nosso trabalho é em prol de vocês. Que eu sei que é em prol dessa igreja, que é em prol do reino de Deus. Não é? Então, é por isso que nós nos esforçamos, por isso nós tentamos estar dando o melhor. Óbvio, sempre tem as nossas falhas, sempre tem as nossas... Mas a intenção é essa. E eu quero convidar você a não perder esses eventos. Sejam da mocidade, seja dos jovens, seja dos adolescentes. E aqui, mais um puxão de orelha, vai. Pais e adolescentes. Nós temos pessoas que estão aí quase, ou todos os sábados estão aí. Algumas estão todos os sábados aqui. Mas é triste saber que o pai, porque eu estava com preguiça, então não trouxe o seu filho para estar junto aí com os outros. O adolescente, principalmente hoje em dia, irmãos, ele depende de você. Você o traga aqui, para que ele possa estar se enturmando. Aí depois você vai reclamar, mas meu filho não se enturma com a turma da igreja. A turma da igreja é muito fechada. Já ouvimos isso muitas vezes. Eles não são fáceis, eu admito. Não é? Mas, se seu filho vem uma vez, duas vezes, daqui a pouco ele se enturma. E pronto. Então fica aí o nosso... Note a você, pai, traga o teu filho, juniores, né, que a gente tem também, os kids e adolescentes no sábado à tarde. Os jovens não, os jovens eles vêm sozinhos, não precisa trazer não. Mas dessa faixa de adolescente para baixo, eles precisam da sua ajuda. E nós queremos ajudar seus filhos a conviverem com esse mundo, que eu sei que é um mundo difícil. Mas você precisa nos ajudar a ajudá-los. Então fica aqui o nosso desafio para você, pai de adolescente. Tragam. Eu sei que vai ser bom para a vida deles. Sendo bom para a vida deles, é bom para a sua vida, a sua família. Sendo bom para a sua família, vai ser bom para a igreja. Sendo bom para a igreja, vai ser bom para o reino de Deus. Nosso final é esse. É abençoar o reino de Deus sempre. Amém? Amém. Vamos colocar em pé? Vamos estar entrando na presença do Senhor em oração, buscando esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, que tem o seu coração voltado para nós. Salmos 61 diz: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Pai, nós nos colocamos diante da Tua santa e amada presença, Senhor Deus. Porque nós reconhecemos a soberania do Senhor, a grandiosidade do Senhor. Porque reconhecemos que sem a Tua presença, Senhor Deus, podemos até viver nesse mundo, mas não é prazerosa, Senhor Deus, conviver contigo, Senhor. E como filhos alegres, ó Pai, nos reunimos na Tua presença nessa noite e queremos entoar louvores a Teu nome. Vem dizer ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, nos amparado. Temos lutas e dificuldades, mas podemos sentir a Tua direção e a Tua orientação. E assim nos reunimos nessa noite, ó Deus, para entregar o nosso louvor, a nossa adoração diante do Teu altar e receber do Senhor a Tua palavra, Senhor Deus. Ministra-nos, ó Deus, através daquilo que está escrito na Tua palavra também. E ao nos colocarmos diante do Teu altar em oração, em súplica, Senhor, que essa palavra, Senhor Deus, que lemos, possa se cumprir, ó Deus, em nossas vidas. Atende, Senhor Deus, as nossas súplicas, a nossa oração. Assim estamos diante do Senhor, ó Deus. E
clamamos a Ti e bendizemos ao Senhor. Santo, Santo, Santo é aquele que vem em nome do Senhor. Santa é a Tua presença, Senhor Deus, no nosso meio. Vem, ó Santo Espírito de Deus, trazer da libertação, da cura, da restauração nessa noite. Pai, que o mover do Teu Espírito possa ser sentido em cada coração nessa noite, ó Deus, em cada vida aqui presente. E que possamos sair cheios do Senhor, cheios da Tua presença. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus. Amém. A graça e a paz, igreja. As crianças podem subir de 2 a 9 anos para o culto especial e próprio para eles. Vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus, o nome de Jesus, o nome que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Bata palmas, erga suas mãos, cante com alegria, porque o nosso Deus merece. A Ele, só a Ele, todo louvor. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo em Ti, ó Jesus. Com quem Te fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há luz em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo em Ti, ó Jesus. Com quem Te machucado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há luz em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo Te louvarei, Te adorarei, Senhor. Em todo tempo Te adorarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, Senhor, nós Te louvamos, nós Te exaltamos. Davi diz, Salmo 63, de 1 a 4: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo, Lário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça
é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. A graça do Senhor é melhor do que a vida. Por isso nos resta louvá-lo, adorá-lo, exaltá-lo. Louve ao Senhor, declare o quão bom Ele é, o quão bondoso e misericordioso. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre.
palavra do Senhor diz em Apocalipse 5, versículos 5, 9 e 13. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra, e sobre o mar, e sobre tudo que neles há, diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Se você separou o seu dízimo, a sua oferta, você pode trazer enquanto cantamos essa música, que exalta aquele que está sentado no trono, o Cordeiro. A ele seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que seu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Aleluia, Jesus, nós te louvamos e te exaltamos. Te entregamos, Senhor, os dízimos e as ofertas que aqui foram depositados. Oro, Senhor, pela vida de cada um que aqui trouxe, ó Deus. Oro também, Senhor, pela vida daqueles que não puderam ofertar. Oro por aqueles que têm passado dificuldades, ó Deus, financeiras, clamando pela sabedoria do Senhor, pela administração, ó Deus, daquilo que o Senhor tem dado. Clamo, Senhor, por novas portas de emprego, ó Pai, por aqueles que têm pedido ao Senhor e precisado, para que os teus servos possam te honrar e ofertar, ó Deus, conforme a vontade do Senhor, e que eles possam cumprir também, ó Deus, com os compromissos assumidos aqui nessa terra. Abençoa os teus servos, ó Pai, e abençoa esse dinheiro para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Deus, nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para cultuar o teu nome. Nós te agradecemos pela doce presença do Senhor, pelo manifestar do teu Santo Espírito aos corações que aqui estão, ó Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu falar. Obrigada, Senhor, pelo teu agir. Nós te entregamos, Senhor, não só as canções, não só essas músicas, essas vidas. Consagramos-nos, Senhor, no teu altar. E declaramos, Senhor, que as nossas vidas são tuas, para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Vem, Senhor, vem, ó Deus, continue a falar conosco, continue a ministrar nos corações aqui nessa noite, ó Deus, e as
aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, Pai. Nós te exaltamos, nós te glorificamos. Não há outro digno, não há outro digno de louvor e de honra e de glória. Ser exaltado e glorificado em nome de Jesus, Senhor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando onde flui o Você pode sentir o amor de Deus na sua vida.
Pode sentir, então quero convidar você a chegar aqui à frente e derramar diante desse Deus maravilhoso o seu pedido, a sua oração. Eu pedi para os presbíteros que cheguem aqui à frente, nos ajudem a orar por essas pessoas. O André também venha nos ajudar, por favor. Curva a tua cabeça agora, entra na presença do Senhor, deixa fluir esse amor de Deus sobre a sua vida. Coloca diante do altar do Senhor o seu pedido. Santo, santo, santo é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sim, nós nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai. Nos dobramos diante do Senhor, porque sabemos que é no derramar as nossas lágrimas diante do altar do Senhor, que é te buscar lá no fundo do nosso coração, ou é que nós podemos sentir cada vez mais a Tua presença, Senhor Deus. E assim nessa noite nós nos dobramos diante do Senhor, reconhecendo a Tua soberania sobre as nossas vidas, a Tua autoridade, reconhecendo o Teu amor, sentindo o Teu amor nessa noite, ó Pai. Deus, Tu conheces o coração de cada irmão, cada irmã que está se dobrando diante da Tua presença nessa noite. Pai, eu sei que para alguns, aos olhos humanos, ó Pai, a luta é tão grande, ó Pai, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar a vitória, Senhor Deus. Mas eu sei o amor que o Senhor tem para conosco, ó Pai. E que esse amor tão grandioso e tão maravilhoso há de ser derramado sobre as nossas vidas nessa noite, ó Pai. Como um bálsamo restaurador, curador, Senhor Deus. Livrando-nos, ó Deus, do peso dessa luta, dessa dificuldade. Eu sei que muitas vezes, ó Pai, nós temos que caminhar todo o vale, Senhor Deus. Então eu peço que o Senhor nos dê força, Senhor, para que possamos passar por esse vale, Senhor. Fortalece, Senhor Deus, a nossa fé, fortalece a nossa confiança no Senhor. Fortalece a nossa autoestima, Senhor Deus. Ajuda-nos a entendermos a Tua palavra que diz que somos mais que vencedores em todas as situações. Mesmo estando no vale, mesmo sentindo o peso. Ajuda-nos, ó Pai. E principalmente ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos o nosso fardo diante do Senhor também. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o que há de impossível para o Senhor, ó Deus? O que há de impossível, ó Deus? Nada é impossível para Ti, ó Pai. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor Deus, abre as janelas do céu e derrama da Tua cura, da libertação, Senhor Deus, física, espiritual, material, Senhor Deus. Quebra as cadeias que Satanás tem colocado em nós muitas vezes, ó Pai, e que aceitamos. Ajuda-nos a enxergarmos, ó Pai, aquilo que Ele tem tentado lançar sobre nós, para que em nome de Cristo Jesus nós possamos rejeitar isso em nossas vidas e recebemos apenas aquilo que é do Senhor, ó Deus. Se temos que andar pelo vale, que seja de acordo com a Tua vontade e não segundo a vontade do inimigo, Senhor Deus. Assim nos dá a visão, Senhor, para que possamos rejeitar tudo aquilo que é do inimigo e só aceitar aquilo que é da Tua vontade, ó Pai. Deus, faz o Teu povo nessa noite sentir mais e mais a Tua presença, Senhor Deus. E eu quero louvar ao Senhor, porque assim como o Senhor cumpriu a Tua promessa de que Cristo viria a este mundo, porque o Senhor amou esse mundo
e morrendo na cruz nos deu a oportunidade de voltarmos para o Senhor novamente. Que as tuas promessas se cumpram também, ó Deus, na vida de cada um que está aqui presente. É a nossa oração, em o nome de Cristo Jesus. Se alguém não orou com você, fica no seu lugar. Alguém vai orar com você ainda. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, aleluia, e não vão me impedir de caminhar. Declare com fé: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Levante-se e cante com fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir
a tua palavra, Deus, que nos dá ânimo, que nos dá força, que nos dá vigor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fortalece a nossa fé e podemos prosseguir e podemos declarar para a tua honra e para a tua glória que somos mais do que vencedores. Abençoa-nos, Senhor, agora com a tua palavra. Usa a vida do pastor para falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Os adolescentes podem subir, as crianças também, restante. Bom, irmãos, tem alguns ainda que não entregaram sua ficha, lembra que a gente distribuiu? Estou esperando, hein? Estou esperando sua fichinha ainda, tá bom? Você que ainda não devolveu, encheu, ora a Deus, não é? Quem sabe Deus tem aí algo para a sua vida. Abram lá em Neemias, a gente vai continuar lendo Neemias. Como nós cantamos a cada dia, nós temos que romper em fé. Cada dia a gente tem que matar um leão, não é assim que dizem? Cada dia a gente vai enfrentando uma batalha nova. Neemias 4. Não é diferente na obra do Senhor, não é diferente em nenhum lugar. E não foi diferente na vida de Neemias. Sempre que a gente se coloca a realizar um projeto novo, executar, quando nós vamos ter oposição. Sejam elas espirituais, sejam elas físicas, enfim, sempre vai haver oposição. E os irmãos sabem que Neemias se precaveu de tudo quanto é maneira para que a oposição não surgisse, mas ela surgiu. Ele orou a Deus por 4 meses, não foi isso que a gente já falou? Pediu a direção de Deus lá em Neemias 1, pediu orientação 1 e 2, e Deus falou: Neemias, você vai para lá, e falou assim de uma maneira bem inesperada para Neemias, porque eu creio que o chamado, a orientação de Neemias, em primeiro lugar, ele busca a Deus para a solução da dificuldade do povo de Israel lá em Jerusalém. Ele não se coloca, talvez, à disposição de Deus no primeiro momento, mas ele queria que algo acontecesse. E como o nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Ele disse: então, Neemias, é para você ir. E eu creio que quando ele, chamado de Neemias, foi quando ele fala, o rei disse para ele: Neemias, por que você está com esse semblante caído aí? O que você está querendo aprontar comigo? E é tão inesperado que Neemias fala: e agora? O que eu faço? Né? E pede a Deus orientação, e Deus então dirige. E ele vai colocando os seus pedidos diante do rei, e o rei vai aceitando, e tudo é providenciado. Bom, podemos dizer, agora, tranquilo. Tem a bênção de Deus, tem a bênção do rei, tem os homens, o exército do rei acompanhando, dinheiro. O que pode dar errado agora? Quem que vai contra? Mas sempre tem, irmãos, sempre tem, não tem jeito. Mas na vida da igreja não é diferente. Estamos aí, revitalizar a nossa igreja, não é preciso. Depois olhem lá uma foto, algumas fotos lá no fundo que eu coloquei, e vocês veem que já fizemos muitas coisas. E coisas legais e boas. Então, eu digo sempre, não precisamos inventar nós precisamos talvez revitalizar alguma coisa aí que dá vida a algumas coisas que a gente já teve. Vocês podem olhar lá atrás, depois nós vamos trazer mais fotos e assim por diante.
Mas sabemos que essa é a vontade de Deus. Eu tenho plena certeza que Deus quer isso para a vida da nossa igreja. Tenho plena certeza disso. Mas eu sei também que nós vamos ter dificuldades, que nós vamos ter oposições. Não é? E Neemias, com Neemias não foi diferente. Então Neemias desafia o povo no capítulo 13, e o povo aceita, a maioria deles aceita, como nós falamos, só lá que, né, os boas-vidas, ela falou, não, isso aí é trabalho para os outros, não é trabalho para nós. Não é? Alguns lá não quiseram fazer parte. Mas tudo bem, isso também acontece. Não é? Mas a grande maioria aceitou o desafio. Então, olha, Neemias, aprovação de Deus, aprovação do rei, financeiramente apoiado e agora apoiado com as pessoas. Só podia, né? Ir tranquilo. Mas aí aparece alguns que não queriam o bem de Israel, de Jerusalém. Porque sabia que o bem de Jerusalém poderia trazer dificuldade para eles. Aí também, só para os irmãos terem uma ideia, tem um pouquinho da questão de comércio ali. Ali era uma rota de comércio. Se Jerusalém volta a ser aquela cidade forte que era, então essa rota de comércio ia estar centrada em Jerusalém. Então havia algumas perdas financeiras por parte desse povo também e outras coisas. Nós não vamos entrar em detalhes, só para os irmãos terem uma noção, porque como roda tudo em volta, não é apenas espiritual, né? E não é apenas físico, as coisas se misturam, os interesses se misturam, e a gente sabe quem está por detrás de tudo isso, é o nosso inimigo, né? Satanás, ele tenta de tudo quanto é maneira, e induz as pessoas de diversas maneiras. E aqui nós encontramos então, versículo 1 do capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão a os montes de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias e o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Amém? Algumas coisas que a gente pode ver aí. Versículo 1, 3 e 7. Como já disse, mesmo sendo uma obra do Senhor, vão os Sambalates, os Tobias e outros tentando destruir. Não tem como, irmãos. Sempre vai aparecer. E nós temos que nos firmar para que possamos dar continuidade. Então, isso você pode levar também para a sua vida profissional, né? Você pode levar para a sua vida de família. Você começa a progredir, você começa a crescer, aparecem os Tobias, os Sambalates e outros por aí, tentando de diversas maneiras fazer com que você não progrida, você não cresça e assim por diante. Essa é uma lição, né, que serve em todas as áreas da nossa vida, seja ela espiritual ou material, seja dentro da igreja, seja lá dentro da empresa onde você trabalha, onde você é dono, não é? E seja no seu relacionamento em casa. E se a gente fosse perguntar aqui, eu tenho certeza que todos levantarão e poderiam dizer: aconteceu isso, esse fato, né? Alguém tentando destruir aquilo que você quer construir, mesmo que seja algo aprovado por Deus. Eu acho que o maior exemplo que nós temos é o casamento. O casamento é uma instituição aprovada por Deus. Mas quantas coisas tentam e contribuem para que o casamento seja destruído hoje em dia? Tantas coisas, tantas coisas. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi instituída pelo Senhor, mesmo que alguns hoje em dia dizem que não.
Mas quantas coisas surgem para destruir? Então, irmãos, se esqueçam de não ter luta. Não quero desanimar ninguém, não. Mas se esqueçam de não ter luta. Luta nós vamos ter. Luta nós vamos ter. E Neemias nos mostra como lidar com essas lutas. Neemias nos mostra, né? Se levantaram, e aí diz no versículo 1 que se levantaram com ira e indignação. Não é? Assim a gente vê toda a palavra de Deus. Pessoas se levantando sempre contra a obra do Senhor. E se levantando com ira, uma revolta no coração. E essa ira, para mim, sabe de onde vem? Vem lá do trono de Satanás. Porque o desejo de Satanás é ver o ser humano destruído. Ele não quer ver o ser humano com Deus. Isso traz um ódio muito grande no coração dele. Eu diria até porque, eu acho que ele, sendo quem era, né, e querendo ser Deus e não recebendo aquilo que nós damos a Deus, e ele quer receber isso, imagina como ele deve ficar indignado, como ele deve ficar revoltado contra isso. Não é? Como sobe, como dizem por aí, como sobe o sangue para ele, não é? Fica vermelhinho de raiva e de ira. Isso também vai acontecer também, irmãos. Vão aparecer, é o que a gente vê na palavra de Deus. Homens de Deus que eram abençoados. Vê Jó, né? Vê Jó. Ele foi lá diante de Deus, na nossa maneira de falar, vamos dizer, ele foi lá provocar a Deus. Deixa eu mexer naquele homem para ver se ele vai continuar te adorando do mesmo jeito. Se ele vai continuar sendo, não é? Isso mostra a ira, a raiva, isso mostra a indignação que há no coração de Satanás com relação a nós. Então também se esqueça, sempre vai haver dificuldades. Não é? Essa história que você se torna cristão, você vai entrar num navio 5 estrelas, aí vai viver eternamente, ou melhor, dizendo, enquanto estivermos aqui nessa terra, vai viver tranquilo e vai indo para o céu de primeira classe. Olha, isso não é bem certo. Nós podemos ter uma boa vida sim, eu sei disso. Mas olha, sempre vai haver luta. Então dizer que nós vamos sentar lá e esquecer, não. É um processo, irmãos, e esse processo também serve para nos aperfeiçoar, e Deus sabe disso. Não é assim no casamento, é assim nos nossos relacionamentos, em tudo. Sempre vai haver. Versículo 2, diz aí que esses homens se unem contra. Isso também vai acontecer. As pessoas se unem contra a obra do Senhor. Pessoas às vezes se unem contra o teu casamento, se unem contra a tua profissão, vamos dizer, o seu crescimento profissional. Pessoas se unem também. Isso para mim é uma verdade no nosso dia a dia, irmãos. Por incrível que pareça. Diz lá que aí apareceu Sambalate, aí apareceu Tobias, né? Pessoas se unindo para destruir aquilo que estava dentro da vontade de Deus e assim por diante. Então, vai haver também, irmãos, pessoas se unindo para destruir. E às vezes essas pessoas são tão perto da gente, não é? Pessoas são tão perto da gente que a gente fica decepcionado, mas não se decepcione não, irmãos, porque também vai acontecer. Pessoas que querem ver o teu mal vão se unir. Mas quanta coisa ruim, né, que eu estou falando, né? Mas calma que a gente vai chegar na coisa boa, na parte boa, não é? Bom, se uniram contra Jesus. O povo judeu, aquele que devia olhar para Jesus e falar, o nosso Salvador chegou, aleluia. Sair cantando, gritando, o nosso Salvador chegou. O que eles fizeram? Se uniram com os romanos, se uniram com ladrões. Para quê? Para destruir Jesus. Será que vai ser diferente conosco? Não, não vai ser. As pessoas vão se unir também. Vão se unir. Mas faz parte. Faz parte. Então nós vemos que sempre que nós buscamos novos projetos, crescimentos e tudo mais, sempre vai haver oposição. Sempre vai haver oposição, irmãos, né? E essas oposições podem surgir, ou essas dificuldades surgem de maneiras diferentes, como oposições como homens, mas também
as dificuldades internas, como diz lá no versículo 10, então disse o Jada, desfaleceram as forças dos carregadores. Chegou uma hora que as pessoas estão cansadas. 5:12 também. Então responderam, restituiremos e nada lhe pediremos, faremos como assim o dizes. Então chamei o sacerdote e fiz jurar que fariam segundo prometeram. Havia ali umas certas discussões dentro. Isso também surge dentro da igreja, isso também surge dentro da sua família, não é? Aquelas dificuldades internas, elas vão surgir. Não só as externas, mas as dificuldades internas também vão surgir. E assim também surgiu. Bom, muitas delas, muitas dificuldades. Mas como esses homens então atacaram a Neemias? Eles começaram primeiro tentando um ataque moral contra Neemias e o povo. Diz lá no versículo 12 e 13. Então falou, e no versículo 13 estava um Tobias amonita, então disse, eles usam de uma arma muito antiga, que é a palavra. A palavra é uma das armas mais antigas que existem. E tem um poder de destruição assim, incomparável. Tem um poder de destruição, a palavra tem um poder de destruição incomparável. Nossa. A gente vê o diabo chegando lá em Eva. Ô Eva, tudo bem aí? Vamos bater um papinho aqui, né? A Ana sempre disse que a Eva só aceitou a conversa da cobra porque Adão não dava atenção para ela, né? Então ela estava solitária. Se Adão tivesse dando ouvidos para aquilo que ela queria conversar, então, irmãos, presta atenção, tá bom? É um bom exemplo isso, né? Presta atenção no que a sua esposa quer conversar, conversa com ela, para não ficar dando ouvidos a coisas estranhas por aí. E ela começa a conversar com a cobra, e a cobra diz, mas aquilo que o Senhor falou, não é bem desse jeito. Se vocês comerem, vocês vão ficar igual a ele e tal. E através da conversa, através da palavra, ele fez essa destruição que o mundo está hoje, irmãos. Trouxe pecado para dentro do mundo. Não é? Diz lá em Gênesis 3, não é a conversa? Olhem aí, vocês vão ver a conversa. É uma conversa, é através da palavra que o diabo trouxe o pecado no mundo. Foi através da conversa que ele trouxe o pecado no mundo. Não é bem assim não, meu querido. Olha, se fizer isso, vai ser desse jeito e tal. E enrolou a Eva, né? Ela estava carente, porque Adão não estava dando atenção para ela. E aí acabou acontecendo isso aí, né? Então até hoje a gente paga por causa disso. Mas Tiago também diz, e aí vamos abrir lá em Tiago, só para a gente ver o poder dessa palavra, né? Tiago 3, versículo 1 ao 12. É um versículo conhecido, né? Passagem conhecida por muitos, mas vamos dar uma lida lá, ver o que diz Tiago 3, só para a gente ver o poder que tem uma palavra, né? E ele está falando, usando a figura da língua, né? Que é o nosso membro, o nosso órgão, que eles entendiam ser aquele que produzia o som, né? E por isso ele diz o poder da língua. Meus irmãos, não vos torneis com muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. É que ele está dando a palavra. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro
E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma, e tendo sido domada pelo gênero humano, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira, figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Não precisa nem falar mais nada, né? Tiago foi direto, como nós costumamos dizer, curto e grosso. Pronto. Né? É um mal incontido. É algo terrível. E assim esses homens usaram da palavra. Né? Para quê? Para trazer desânimo e outras coisas no meio do povo de Israel. Ao versículo 2, ele diz: então falou a presença dos seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo à obra num só dia? E aí, o sacrifício deles vai fazer esse muro se levantar? Vão lá orar e a coisa vai resolver? Vão lá buscar a Deus e está resolvido o negócio? Eles sabiam já que o povo de Israel já buscava a Deus em oração, porque em sacrifício, porque o templo já estava sendo restaurado, o altar já estava restaurado. O povo já buscava a Deus, mas eles queriam o quê? De uma certa forma, desvalorizar aquilo que eles estavam fazendo, dizendo: isso não serve para nada que vocês estão fazendo. Esse sacrifício estão fazendo aí, olha, quanto tempo vocês estão aí sacrificando? Você acha que agora? Já vieram aí, tentaram fazer, vocês conseguiram fazer reconstruir um pouquinho de coisa? Não adianta não vocês ficarem aí. E quantas vezes você já ouviu alguma coisa desse tipo? Vai lá na igreja fazer o quê? Está orando para quê? Você acha que as coisas vão mudar? Quem já ouviu isso aí? Algo desse tipo. Nós ouvimos isso constantemente, irmãos. Para que serve isso? Senão para diminuir a nossa fé, tentar tirar o nosso ânimo. E era isso que eles queriam. Então eles tentam. Então ele diz, eles sabiam que essa palavra ia chegar aos ouvidos de Neemias. Essa palavra ia chegar aos ouvidos do povo de Israel. Não é? Então não adianta vocês ficarem sacrificando aí, não. Isso aí não vai servir para nada. Não é? E eles começam por aí porque eles sabiam que quanto mais o povo de Israel estivesse perto de Deus, mais forças eles teriam. Esse povo que está falando conhecia o poder de Deus. Ele sabia a autoridade, sabia o domínio de Deus sobre a vida do povo. E o que Deus podia fazer com o povo de Israel. Eles já tinham sentido isso na vida deles. Então eles queriam desanimar o culto. Para que vocês estão orando? Por que vocês vêm aí na quarta-feira, ficam aí que nem bobo orando? Não vai servir para nada. Há quanto tempo vocês estão orando, se a igreja continua do mesmo jeito? Há quantas vezes vocês estão indo lá para a igreja e nada acontece? Eu sei que vocês têm ouvido isso, mas não para por aí. Tem algo mais. Eles dizem: o que esses fracos judeus? O que eles estão querendo dizer? Vocês não conseguem. O que vocês pensam que vocês estão fazendo? Vocês são fracos. Vocês podem tentar, mas vocês são fracos. Fracos, o que o fraco consegue? Nada. E assim, Sanbalate tenta, através do desprezo, trazer desânimo ao povo. Vocês são fracos. E não para por aí. Ainda que vocês edifiquem
Vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedras. Além de serem, o Deus de vocês não está escutando vocês, de vocês serem fracos, o que vocês vão construir? Uma raposa que é ágil, uma raposa que vamos dizer assim, consegue passar por lugares, né, sem ser percebível, né, vai derrubar esse muro. A raposa vai passar em cima desse muro, nenhuma raposa ele vai conseguir segurar. Ele vai tudo para baixo. Olha, além de Deus não estar escutando vocês, vocês são fracos e o que vocês vão construir não vai servir para nada. Não serve para nada. E talvez você também já tenha ouvido isso, talvez em outras palavras. Em outras palavras. O que você está tentando fazer não vai chegar a lugar nenhum. E se você conseguir fazer alguma coisa, não vai servir para nada. Eu creio que alguns aqui já ouviram isso. E depois, eles dizem ainda: renascerão acaso dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Olha, esse trabalho não pode ser feito. O que sobrou aí não serve para nada. Não é? Está falando o quê? Esses montes, essas pedras que foram todas queimadas, não servem para serem colocadas no muro. Deus não escuta vocês, vocês são fracos, vocês conseguirem alguma coisa, vai ser uma coisa fraca, e na verdade, vocês não vão conseguir nada. Vocês não vão conseguir nada. Irmãos, o diabo tem falado isso para nós como igreja, e nós temos ouvido isso e dado ouvido a ele, a verdade é essa. O diabo tem falado isso para nós como famílias, e nós temos dado ouvido a ele, e as nossas famílias têm sofrido com isso. O diabo tem falado para nós profissionalmente essas palavras, e nós temos aceito. E muitos de nós também não estamos chegando a lugar nenhum, porque temos dado ouvido a isso. Essas mentiras, porque isso são mentiras. Porque isso são mentiras. Então a intenção dessas palavras era desmoralizar o povo de Israel. São fracos, não conseguem, os muros são fracos. Mas não para por aí. A intenção também era dar moral ao exército, porque ali estava não só Sambalate, como Tobias e todo o exército. E o exército precisava ouvir que se eles precisassem pegar em armas, aquele povo que eles iam enfrentar era nada. Então também tem essa intenção de levantar a moral desse exército, porque nós vamos ver aqui que fala então no versículo 2, então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, era também para dar moral ao exército, para lutar contra, se assim fosse. Olha, nós vamos enfrentar um povo fraco, que não tem vigor, não é? Bom, o que é mais importante, como Neemias lidou com essa situação? Como Neemias, por aquilo que a gente viu de Neemias, qual é a primeira coisa que os irmãos acham que ele fez? Alguém se arrisca? Irmão, a gente já falou tanto aqui. Qual foi a primeira atitude de Neemias quando ouviu essas palavras? Foi? Orar a Deus. Ele colocou diante de Deus, levou a questão diante de Deus. E ele levou, e que tudo parece, a oração que Neemias fez foi uma oração que foi feita diante das pessoas. Ele não foi lá discutir com Sambalate e com os outros. Ele não foi entrar numa batalha de palavra também, não. Mas ele se coloca diante de Deus. Porque ele sabia que Deus poderia dar aquilo que ele precisava, porque Deus já havia dado para ele aquilo que ele precisava. Quem já teve aqui vitórias com o Senhor? Já teve vitórias com o Senhor? Deus já provou para você que Ele pode fazer? Já. Eu sei que já. Né? Só a nossa mudança do velho homem
para um novo convertido, uma pessoa mudada. E olha que alguns, só pela graça de Deus mesmo, né? Só pela graça de Deus. Mas Deus mudou, nos transformou. Então Neemias vai, e não fica brigando com palavras, mas vai diante de Deus. E olha que oração dura que esse homem orou diante de Deus. Não é qualquer oração. Então ele começa, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. No Novo Testamento a gente não encontra esse tipo de oração, muito pouco talvez, não é? Mas agora no Antigo Testamento eles chegaram diante de Deus e falaram: Deus, põe a mão nessa raça aí, dá um cabo nessa turma. Era uma oração, não é? Até parece que vai um pouco contra, né? Até se a gente olhar lá em Mateus 6, que fala sobre a oração do Pai Nosso, né? Pai, perdoa-os, assim como nós temos perdoado. Parece que vai um pouco contra isso. Mas eu quero entender que a oração deles era sincera, em primeiro lugar, era aquilo que eles estavam sentindo. E que talvez não tenha tanto peso, né? Como muitas vezes nós queremos colocar. Ele diz que seja o próprio deles, então, sobre a cabeça deles, que eles sejam desonrados publicamente. É isso que Deus está falando. Olha, esses homens que estão falando contra nós, que eles sejam desonrados publicamente. Que eles sejam desonrados publicamente. Essa é a palavra de Neemias diante do Senhor, né? O que eles dizem de nós, que sejam com eles. Aquilo que eles estão falando que vai acontecer conosco, que aconteça com eles, não conosco. Não é? Para que eles, enfim, aprendam. Ele diz também que seja despojo numa terra de cativeiro. E aí, eu olhei alguns comentários e todo comentarista foge dessas questões. Não é? Porque é duro você explicar algumas coisas. Alguns dão lá uma linha, outra, mas a maioria deles fica meio que querendo dar uma fugida, né? Mas eu estive pensando, poxa, Neemias sabia o que era ser um povo debaixo de um cativeiro. Neemias sabia o quanto Israel e quanto eles aprenderam, o tempo que eles ficaram no cativeiro. Quanto serviu o castigo do cativeiro para o povo de Israel aprender quem era Deus realmente. Então eu fiquei pensando, falei, poxa, eu acho que o que o Neemias está querendo dizer aqui, quando ele diz que seja um despojo numa terra de cativeiro, Senhor, que eles passem por o castigo que nós passamos, e que eles aprendam, e consigam entender quem é o Senhor verdadeiramente. Porque lá no cativeiro, eles iam conseguir enxergar quem era Deus verdadeiramente. Assim como nós, que andávamos no cativeiro, aprendemos a olhar para o Senhor novamente como devíamos olhar. Eu creio que Neemias tem esse pensamento, né, essa ideia. Mas também qual é a intenção da oração de Neemias? Em primeiro lugar, motivar o povo. Dizer, olha, ele fez uma oração em público, olha, nós vamos falar com Deus. Nós não vamos nos amedrontar. Nós vamos buscar a nossa força em Deus agora. Vamos lá, entrar na presença do Senhor. E o povo já tinha visto tudo que Deus tinha feito na vida de Neemias. Então Neemias chama a atenção do povo para voltar a Deus novamente. E sabia que isso ia dar força. Ele tira o fardo da responsabilidade dos seus ombros e dos ombros daqueles que estavam ali. E diz, olha, Deus é que é conosco. Ele que vai dar força. Isso é uma obra dele, não é nossa. O maior interessado que essa obra dê certo não sou eu, não são vocês. O maior interessado é Deus, esse é desejo de Deus. O maior interessado que o teu casamento dê certo, que o teu relacionamento dê certo, é Deus. O maior interessado em que você seja próspero e mostre a prosperidade para as pessoas, é Deus. O maior interessado que a igreja
seja realmente crescente e seja uma igreja ativa, verdadeira, renovada ou revitalizada, é Deus. O maior interessado em que a obra dele cresça nessa terra é Deus. É Deus. Então o que eles estão falando, o que eles estão tentando não é contra nós, apenas é contra Deus. E se eles estão mexendo com Deus, Deus vai estar do nosso lado, meus queridos. Deus vai estar conosco. E aí também tem uma palavra, porque Sanbalat também ouviu aquilo que Neemias falou, com certeza. E ele diz essas palavras duras, porque eles sabiam que essas palavras iam desmotivar a Sanbalat, iam desmotivar o exército. E ele diz que eles sejam despojo, que eles sejam opróbrio. E veja, ele quase que, entre aspas, ele roga uma praga para cima de Sanbalat e seu povo. E esse povo conhecia o poder de Deus. Sabia que quando o nome de Deus era invocado, quando Deus se levantava, aquele exército, que muitas vezes foi um exército fraco aos olhos dos homens, se tornou um exército forte e venceu batalhas que eram impossíveis de ser vencidas. Eles viram um homem com uma queixada de burro derrotar muitos. Eles sabiam daquilo que Deus podia fazer através do povo de Israel. E com certeza isso tirou todo o ânimo daquele povo. Mas o que é mais importante, irmãos, é que depois dessa oração, mesmo sabendo que as lutas continuariam, que as dificuldades continuariam, eles se motivaram, confiaram na provisão de Deus, se levantaram. E diz o versículo 6, assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque já o povo tinha ânimo para trabalhar. Aquele ataque serviu para destruir. Então, irmão, saiba disso, o ataque vai vir. Pessoas vão se levantar, vão se unir contra nós, contra vocês, contra os seus lares. O diabo vai levantar os seus príncipes, os seus soldados para lutar contra você, mas não tenha medo. Ele vai lançar palavras tentando te desanimar, através da boca de uma pessoa ou de outra, mas não desanime. Se esforce. O que aconteceu aqui, que nós vamos ver depois, que um tempo recorde esse muro foi levantado. E diante de toda aquela perseguição, o povo encontrou forças e construiu rapidamente até metade o muro. Porque confiaram no Senhor. Porque seguiram o exemplo de Neemias. Irmãos, povo que anda de joelhos é um povo glorioso. E Neemias sabia disso. Ele se prostrava diante do Senhor. Ele se colocava diante do Senhor. Por mais que seja poderosa a palavra, como o Tiago diz, ela realmente é perigosa e a gente precisa cuidar. Uma outra hora a gente fala mais sobre isso. Mas ela não tem poder nenhum. Me espanta muitas vezes quando nós ouvimos, você não pode falar isso porque isso vai te trazer uma dificuldade. Não é? Ou porque alguém lançou uma palavra sobre você. Palavra nenhuma tem autoridade sobre os filhos de Deus. Nenhuma palavra de mal tem autoridade na sua vida, saiba disso. Se ela te alcança, por um motivo ou por outro, eu tenho certeza que Deus permitiu, não para a tua destruição, mas para que você volte no caminho. Pois Israel estava passando essa situação porque ele saiu do caminho do Senhor, e Deus o queria de volta, e agora eles estavam voltando, e não seria um simples Sanbalat ou um Tobias, seja lá quem for, que lançava e que uma palavra tão sem vergonha dessa ia alcançar e ia destruir tudo aquilo que Deus queria construir.
Eu sei que vocês já ouviram muito, olha, porque a palavra tem poder. Tem sim. Mas o poder dela, sabe, está onde? Em você aceitar ou não aquilo como verdade na sua vida. Porque palavra nenhuma de mal pode alcançar o seu alvo. Se em Cristo Jesus você toma posse da verdade que ela não vai alcançar. É simples. É simples. É simples. Tem poder? Tem, muito grande. Se você dá a ela poder. Neemias não deu nenhum poder para aquilo que esses homens falaram. Esses homens deram, porque quando Neemias falou, era uma palavra não de Neemias apenas, mas uma palavra de Deus. Então eles se amedrontaram e tinham razão para isso, porque era uma palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. E você saiba que você vai ter luta, dificuldade sim, não tem como. Pessoas vão sempre se unir. Mas chega no altar do Senhor e faça como Neemias: Senhor, está aí essas pessoas, eu entrego diante do altar do Senhor. Não para destruição. Porque se esses homens confessassem os seus pecados, eles eram perdoados pelo Senhor. É isso que nos mostra a palavra do Senhor. Mas que a mão do Senhor seja sobre eles, para que haja vitória aonde eu estiver. Amém? Deus abençoe. E quando você ouvir os sambalates da vida, você corra, como o pintinho faz, quando o perigo chega perto dele, o que ele faz? Ele corre para debaixo das asas da galinha, e lá ele encontra a proteção. E Neemias sabia muito bem disso. Amém? Nós temos conosco hoje a Natália. Isso. Seja bem-vindo ao nosso meio, que Deus abençoe você ricamente. Nós temos uma cantina, fora, em favor daquele missionário que teve domingo aqui na igreja, né, os adolescentes estão fazendo. Então você é convidado a estar comendo algum petisco. Nós queremos realizar, talvez no mês que vem, no final do mês que vem, um batismo. Então, se você deseja se batizar, vem falar comigo. Assim, no final do mês que vem, a gente vai realizar um batismo. Não é você que já tem estado conosco, que ainda não cumpriu essa ordenança, porque isso é uma ordenança do Senhor. Não é? Você que crê no seu coração que Jesus Cristo ressuscitou, morreu na cruz e ressuscitou, que você se batize. Então está aí aberta a oportunidade. No final do mês que vem a gente vai realizar esse batismo. Se você quiser, entre em contato conosco. Vamos curvar nossa cabeça, vamos estar orando. Se você tem ouvido sambalates por aí, eu quero que você agora o coloque diante do altar do Senhor. Se inimigos têm se juntado e têm se levantado contra você, coloca diante do altar do Senhor. Põe suas vidas diante do altar do Senhor. Pai, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque a Tua palavra nos ajuda a entendermos as dificuldades que podemos ter nesse mundo, as lutas. Sabemos que pessoas podem se levantar contra nós e tentar destruir aquilo que estamos planejando, mesmo que seja com as bênçãos do Senhor, e nós queremos entregar tudo diante do altar do Senhor, ó Deus. Você sabe que a igreja tem um plano, Senhor Deus, de estar se revitalizando esse ano, de tornando uma nova vida, Senhor Deus. Não queremos algo novo, nada novo, Senhor Deus. Queremos dar a vida àquilo que já temos, que sabemos que isso é o melhor para nós, ó Deus. Mas eu sei que pessoas vão se levantar contra isso, porque quando Tua igreja é revigorada, Senhor Deus, o Teu reino cresce, o inimigo levanta pessoas para tentar destruir, Senhor Deus. Então toda palavra lançada contra a vida dessa igreja que caia por terra em nome de Cristo Jesus. E toda palavra negativa seja quebrada em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim sobre a vida de cada um que está aqui presente, Senhor Deus. As palavras lançadas sobre a vida desses Teus servos, ó Deus, seja na área familiar,
na área profissional, Senhor Deus, que seja quebrada tudo em nome de Cristo Jesus, ó Deus, e que cada um aqui tome posse, Senhor Deus, das promessas do Senhor, e possa enfrentar, Senhor Deus, esses sambalates da vida com autoridade vinda do Senhor. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, assim como Neemias, e clamamos a Tua vitória, as bênçãos do Senhor, ó Deus. A obra que queremos realizar não é nossa, Senhor Deus, é do Senhor. E assim abençoa, Senhor Deus, essa obra. E como filhos do Senhor, nós fazemos parte dessa obra, Senhor Deus. E sabemos que a bênção da obra será bênção em nossas vidas, ó Pai. Deus de poder, de graça e majestade, leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da Tua graça, da Tua proteção, debaixo do Teu amparo. É a nossa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa semana e até domingo. Isso, quarta-feira, bem lembrado.